35 anos foi o tempo que eu levei para descobrir o que realmente esse versículo estava querendo dizer. Sempre me incomodou demais. E ontem, numa conversa informal, numa mesa de café, o assunto veio à tona com uma orientação diferente e eu fui pesquisar. E qual não foi a minha surpresa? O versículo que tanto me incomodava passou a fazer muito mais sentido. Quer saber do que eu estou falando? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Nessa manhã de outono, olha que céu maravilhoso aqui atrás de mim. Eu amo o outono. Já falei que só perde pro inverno. Me renova, me faz bem. Tudo bem aí com você? Se você é novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike, não tem problema, e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso dessa forma, o YouTube vai entender, o algoritmo vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai distribuir isso para mais pessoas, abençoando mais pessoas, como é a ideia desse canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ele alcance o maior número de pessoas. Amém? Ontem, numa conversa informal, numa mesa de café, com a minha irmã Maria Inês, esposa do Oswaldo, um casal preciosíssimo da nossa igreja, desse povo que come Bíblia. Sempre as nossas conversas são pautadas nas coisas do Senhor. Não tem como falar de outra coisa senão daquilo que nos move, daquilo que nos alegra, é a nossa essência. E ontem surgiu um assunto, não sei nem como, mas num versículo, sobre o cuidado de Deus como pastor, como agricultor, e um texto que sempre me incomodou demais, porque ele pressupunha alguma coisa que é contrário àquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega. E Maria Inês trouxe isso à tona e eu fui pesquisar e o resultado foi simplesmente maravilhoso. O texto está lá em João, capítulo 15, quando Jesus está se apresentando como a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler só os 5 primeiros versículos para fazer sentido para você. João 15, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E no 5 ele conclui aqui essa parte dizendo: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No primeiro vídeo desse canal, a gente falou sobre questões de tradução da Bíblia, que com o tempo foi traduzindo e algumas coisas às vezes a gente perde, ou até pior, mais do que perder, dá uma conotação diferente, como é o caso do que nós vamos falar hoje. Mas eu vou deixar o thumbnail aqui desse vídeo, eu estou falando, do primeiro vídeo do canal, quando eu tratei essa questão de tradução
no Salmo 23, quando a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu lancei a pergunta: será? Será que nada nos falta mesmo? E fazendo uma análise fria, a gente chega à conclusão de que às vezes falta sim. E aí a gente foi estudar essa passagem no hebraico, na raiz, do original. E descobrimos lá algo muito interessante, que eu vou deixar nesse thumbnail aqui desse vídeo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será? Depois você assiste lá para ver a conclusão legal que nós chegamos estudando essa passagem na raiz do hebraico. E entendemos que ela é bem diferente disso. Ela não está dizendo que nada me faltará. Mas isso você assiste lá. Hoje nós vamos falar de João 15. E a minha dúvida sempre residiu no verso 2. Quando ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E essa expressão corta sempre me intrigou. E por 35 anos eu não aceitei esse versículo do jeito que ele está se apresentando. E ontem, como eu falei nessa conversa, levantou-se a lebre, fomos pesquisar e a conclusão que nós chegamos foi simplesmente fantástica. Ao ponto de eu falar: agora sim faz sentido para mim. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Como eu falei, a Bíblia ela sofreu traduções e algumas coisas, às vezes, por causa de uma língua ou outra, ela se perde. E aí eu fui pesquisar a raiz desse verbo corta. E ela vem aí no caso do grego airei, do verbo airou. E ela é usada muito comumente no Novo Testamento no sentido de levantar, erguer, carregar. E esse texto, essa expressão airei, do grego, ela é a mesma expressão que Jesus usou lá em João 5:8, quando ele diz para o paralítico: levanta e anda. É o mesmo verbo, airei, da conjugação do verbo airó. Significa levanta. Jesus falou para aquele paralítico: levanta. Ou seja, ele falou airei, que é o mesmo verbo que está sendo usado aqui em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele airei. E aí foi traduzido para corta. Só que a tradução correta aqui não seria cortar, seria levantar. Ele não corta o ramo, ele levanta. E quando a gente estuda isso dentro do contexto da agricultura, principalmente da viticultura, que é o cultivo da uva, falando da videira, isso fica muito mais claro, tem muito mais sentido estudar isso à luz da agricultura. Por quê? Porque o viticultor, quando ele vê um ramo caído, que não está dando fruto, no chão, sujo, enlameado, ele não corta esse ramo. Por que ele não faz isso? Porque ele sabe que esse ramo, se for levantado, lavado, tirado aquela sujeira, aquela lama, e amarrado novamente na videira, ele volta a dar fruto. Isso é muito interessante da gente avaliar. Porque às vezes a gente fica só na letra e não faz muito sentido, mas quando você estuda no profundo do que Jesus está falando, se ele deu a ideia de que ele é uma videira, vamos buscar na agricultura como que funcionam as coisas. E o agricultor, ele jamais corta um ramo de videira que está caído, que está derrubado, às vezes pisado, porque ele sabe
que se ele pegar esse ramo, cuidar dele, limpar, tirar toda a sujeira e levantar ele para a videira, amarrar numa posição que ele possa receber o sol, ele sabe que esse ramo vai voltar a dar fruto. E é isso que ele faz. E é esse o exemplo que Jesus está dando aqui nesse caso. Convenhamos, é uma visão muito mais condizente com o amor do Pai, que está mais preocupado em restaurar, em trazer para perto da videira, em cuidar, em amar. Combina muito mais com o amor de Deus do que simplesmente pá, corta. Nós, como homens, gostamos de usar essa opção. É mais natural do nosso ser. Meu, não dê fruto, sai fora, não quero mais você. E a gente entende através desse texto e dessa ótica de levantar, de trazer para perto, de cuidar, de amarrar, com um coração pastoral de Deus. É muito mais fácil aceitar isso. Uma outra refutação teológica que eu vi nesse estudo é quando ele fala que todo ramo que estando em mim, ou seja, ele já está pressupondo que essa pessoa ela já está em Cristo. E considerar o cortar o ramo, teríamos que pressupor algo como perda de salvação. O que já deixamos muito claro nesse canal, que não tem base bíblica nenhuma. Vou até deixar uma outra thumbnail aqui sobre perda de salvação, que já falamos também nesse canal. Se você quiser, assiste lá as refutações a essa doutrina que não está na Bíblia, não vem de Deus. É insustentável. E Jesus diz, todo ramo que estando em mim, ou seja, ele já pressupõe salvação, ele já pressupõe vida nova, alguém que já está na videira. O Pai não corta. Não está falando de condenação. Jesus está aqui sugerindo para nós reabilitação espiritual, talvez até uma disciplina. Aquele ramo que está nele, mas não está dando fruto, porque muitas vezes está caído, está machucado, está pisoteado, está enlameado. E o Pai, como um Pai amoroso que é, o que ele faz com esse ramo? Ele traz para perto da videira, para o cuidado, próximo do seu colo, limpa, cuida, amarra na videira para que ele fique perto, para que ele receba sol e volte a dar fruto. Olha como isso é muito mais condizente com o Pai de amor que a gente conhece. O homem não, o homem tem a tendência de refutar, de separar, de excluir. Mas eu entendo que Jesus aqui está dizendo exatamente o contrário. Olha, se um ramo está em mim, mas não está dando fruto, acolha, cuide, discipline, exorte, mostre o caminho, ame, perdoe. Isso é muito mais condizente com a natureza do meu Pai do que refutar, deixar de lado, chutar. Não devemos ser assim, meus irmãos. Jesus não está falando de condenação, ele está falando de cuidado, de disciplina, visando a reabilitação espiritual. No verso 3 ele diz assim: vós já estáis limpos. Está relacionado ao processo muito mais de poda e purificação. Para mim, comunica um cuidado contínuo, um amor, e não destruição. Algo de cuidado, não destrutivo. Sabe? Eu entendo nessa passagem que o agricultor ele está muito mais interessado em restaurar do que eliminar. E com base nesse entendimento, nós devemos rever muitas vezes os nossos posicionamentos, que tende a excluir, a deixar de lado. Que nós possamos olhar para essa passagem e entender que Jesus não está falando corta, mas ergue, levanta,
traz para perto, busca a restauração desse irmão que possivelmente caiu, está jogado, abandonado, pisoteado, machucado. Tenhamos um coração de pastor. Sabe, às vezes a gente tem essa tendência de refutar, de excluir, de deixar de lado, de punir. Será que se fosse conosco nós gostaríamos desse comportamento? A Bíblia tem um princípio que fala: como quereis que os homens vos façais, fazei vós também. Tenhamos um coração de pastor. Jesus não está pressupondo aqui corte, punição, afastamento eterno, não. É levantar, trazer para perto. Que a gente possa ter esse coração, igual o coração do Pai, de amar o irmão que caiu, de ajudá-lo a levantar, trazer para perto, para a comunhão, e não afastar, punir, cortar. Não é isso que a Bíblia está nos orientando. Pensa nisso, avalie esse texto, estude, leia o capítulo inteiro depois, é um capítulo lindo, falando sobre a videira, e que nós possamos ter esse coração de pastor, coração que acolhe, que traz para perto, e está muito mais interessado em restaurar do que punir e afastar. Que o Senhor te abençoe.